Voltamos, galera. Seguinte, deixa eu só organizar aqui e vou abrir para vocês, enquanto vocês entram novamente na sala. E aí, pessoas, podemos começar? Olha, está entrando aí ainda. Podemos continuar, na verdade, né? Bora lá então, pessoal. Seguinte, nós vamos começar a falar sobre pontuação. Não, a gente já começou a falar sobre pontuação, então bora lá continuar esse negócio. A gente vai relembrar aqui de quais pontuações nós falamos, tá? E aí nós vamos dar continuidade. Então, bora lá. Seguinte, nós falamos sobre travessão, falamos sobre parênteses, aspas, reticências, e aí a gente vai começar a falar sobre os dois pontos, correto, pessoal? É isso mesmo? Eu perguntei para vocês, né, qual era a função dos dois pontos, e aí eu falei para vocês que nós continuaríamos, correto? Bora lá, olha só. Vamos lá entender para que servem os dois pontos. Se vocês falaram, para introduzir alguma coisa, para introduzir uma sequência, né, de coisa, um monte de coisa citada, então vamos entender para que serve, né, e como que é utilizado aqui como, os dois pontos. Primeira coisa, a gente usa os dois pontos, isso é uma função que nós aprendemos lá no início, quando a gente era mais novinho, porque nós víamos muito texto narrativo, né? Nós líamos muito texto narrativo, que seria antes do discurso direto, ele serve para introduzir o discurso direto. Aí você tem, foi então que ele disse, estou cansado de tanta confusão. Quando você tem essa construção aí antes do discurso direto, o que aconteceu? Foi então que ele disse, dois pontos. Você usou os dois pontos para introduzir o discurso direto, ok? Que é uma construção extremamente normal, extremamente convencional, que está todo mundo acostumado. Só que, igual eu falei para vocês, não é para você também ficar assim. Foi então que ele disse, estou cansado de tanta confusão. Aí ela disse, dois pontos. Não, você introduz em algum momento, com os dois pontos, a fala de um personagem para ficar mais fácil a dinâmica de leitura do texto. Mas é basicamente isso, tá? Ó, antes de uma enumeração, eu não me lembro qual foi a expressão que a aluna usou, né? Mas não foi exatamente o termo enumeração, mas se encaixa nesse caso. Ó, quando você tem uma sequência enumerativa, antes de iniciar a sequência enumerativa, para introduzi-la, você vai utilizar os dois pontos, ok? Aí você tem, para o início das aulas, os alunos precisaram de lápis, canetas, borracha, apontador, régua, tesoura, cola e caderno. Se vocês analisarem, aqui a gente está fazendo uma sequência numerativa. Lápis, canetas, borracha, apontador, régua, tesoura, cola e caderno. Você trouxe uma sequência, você relacionou quais são os materiais
importantes para você fazer determinada coisa. Então, você tem uma enumeração, você tem uma sequência enumerativa, ok? Antes de uma citação, para introduzir uma citação. Gente, quando você vai fazer uma citação, geralmente você reproduz o discurso direto de alguém. Então, por isso se encaixa em algo semelhante aqui que a gente colocou no primeiro caso. Só que aí na citação, você coloca entre aspas, porque você está citando o discurso de alguém, não reproduzindo lá a fala de alguém num diálogo. A diferença é essa. Aqui, você, no primeiro caso, você tem um diálogo. E aqui não, aqui você reproduz o discurso direto de alguém, só que não no diálogo, tá? Aí você tem, como afirmou Descartes, penso, logo existo, né? Aí você tem a reprodução do discurso de alguém, você tem que colocar os dois pontos, tá? Ó, antes de um esclarecimento, explicação, resumo, causa ou consequência. Aí você tem, e foi isso que aconteceu. Elas foram embora mais cedo. O que que acontece? Quando ele fala aí, e foi isso que aconteceu, né? Você pensa o quê? Não, então quer dizer que ele já explicou o que aconteceu. E logo em seguida ele vai trazer o resumo do que aconteceu. Elas foram embora mais cedo. Mas ele pode ser usado, como eu coloquei aqui, para esclarecimento, a gente usa bastante, explicação, resumo, causa, consequência. Inclusive, a gente sabe que um aposto, ele é um termo acessório, certo? E aí ele serve para adicionar algum tipo de informação, acrescentar algum tipo de informação. E aí você tem os dois pontos, beleza? Que vai introduzir essa informação. Então, se você quiser acrescentar uma explicação, esclarecimento, essas coisas, basta você utilizar aí os dois pontos, ok? Continuando. Após palavras que indicam exemplos, observações, notas, informações importantes. Aí você tem assim, não, atenção, não confundir o aposto com o vocativo. Ó, após palavras que indicam exemplos, observações, notas, informações importantes. Quando você coloca aqui, atenção, dois pontos, essa expressão, ela está fazendo o quê? Ela está querendo mostrar que a informação posterior é uma informação importante. Se ela quer mostrar que a informação é importante, você vai utilizar o quê? Os dois pontos, ok? Então, para indicar exemplo, ó, quando o professor mesmo vai colocar exemplo para você, escreve exemplo no quadro, o que o professor faz? Exemplo, dois pontos, não é verdade? Observação, dois pontos. Então, quando se fala informação importante, é atenção, fiquem atentos. Você vai ter que colocar os dois pontos logo em seguida, tá? Próximo caso, antes de orações apositivas, lembra que vocês estudaram as orações subordinadas, né? E aí nós tínhamos as orações subordinadas substantivas apositivas. Essas orações que desempenham a função de aposto, apositiva, eu disse para vocês que elas nem caem muito em prova, porque tem uma coisa nelas que é muito fácil, que é a pontuação, né? A pontuação faz você identificar isso de uma maneira muito fácil, que são os dois pontos. Aí você tem, contei a verdade ao meu marido, já estava cansada de nosso casamento. Você tem, aqui se você quiser analisar, ó, contei a verdade a meu marido, já estava cansada de nosso casamento. Isso aqui era o quê? É informação a respeito da verdade sobre a qual ela tinha falado na oração anterior. Por isso que ela tem um caráter positivo. Lembra, o aposto é um termo acessório cuja finalidade é acrescentar algum tipo de informação, tá? E após o vocativo inicial de cartas e comunicações, sendo, contudo, mais usualmente utilizada a vírgula. Lembra que no início da nossa aula, a gente estava discutindo, né, falando sobre a importância da vírgula e tal, da pontuação. Aí teve um aluno que falou, não me lembro quem que falou. Falou assim, professora, a gente usa a vírgula para isolar o vocativo. Esse aí eu sei, né? Ainda usou essa expressão, falou, a gente vai usar a vírgula para isolar o vocativo. Então, o que acontece numa ocasião como essa, numa situação como essa? O que a gente vai observar, né? Que você pode isolar o vocativo por vírgula, tá? E você também pode fazer isso aqui, usar o vocativo com dois pontos. Só que isso aqui geralmente é mais usado nessa situação, igual, por exemplo, prezados clientes, que você vai ter uma informação aberta, né, para muita gente. E aí você usa um vocativo mais genérico, né, mais amplo, que vai conseguir atingir diversos grupos. Aí você usa os dois pontos. Se não, você usa a vírgula mesmo, ok? Gente, alguma observação, comentário, dúvida, análise sobre os dos dois pontos? Tá tudo bem?
De boa? Então tá bom. Se vocês, uma pessoa só respondeu, se ninguém falou nada, tá de boa. Beleza, bora lá. E agora a gente vai começar a nossa abençoada e linda vírgula. Olha só, eu quero saber de vocês o seguinte: além de saber que a gente usa a vírgula para isolar vocativo, o que vocês sabem assim, de regra de uso da vírgula? Me conta aí, por favor, no chat. Tipo assim, regras que eu lembro que um dia eu vi e eu continuo usando. O que vocês têm como referência? Tem alguma regra? Algum critério? Não tem critério nenhum? Como é que é? Me conta. Ninguém, gente? Nada? Finalizar a oração, tipo assim, separando as orações, né? Você tem, por exemplo, um período com 2, 3 orações, período composto, aí você usa a vírgula nessa condição, né? Isso pode ser. Aí a gente vai ver em qual tipo de oração isso vai acontecer, né? Porque a gente às vezes usa aleatoriamente, mas há alguns tipos específicos. Mas algum caso, gente, específico ou não? Vocês se lembram? Fala, não, professora, é onde o meu coração manda mesmo. Depois de conectivos, das conjunções, né, na redação, que inclusive essa questão, essa referência que vocês têm de usar a vírgula aí com conectivo, né, antes do conectivo, ou depois do conectivo, é uma referência lá das orações também, tá? Então vamos analisar e ver quais são as regrinhas. Ó, vocês vão ver que não é uma coisa do outro mundo, tá? A grande questão é que pontuação é uma das últimas matérias que vocês estudam em português, né? Quando se trata de estudos gramaticais, é uma das últimas coisas que vocês estudam. Por quê? Porque você já tem que ter visto outras matérias. Vocês vão ver, por exemplo, que vai vir regra falando para isolar aposto, isolar vocativo. E se você não souber o que é um aposto, o que é um vocativo, você não consegue usar a vírgula, né? Então, vocês vão analisar aqui. Ó, primeira coisa, isolar o aposto explicativo é uma das características principais de uso da vírgula. Goiânia, a capital do estado de Goiás, enfrenta problemas. Então, qual é o aposto que a gente tem aqui? A capital do estado de Goiás. Isso aqui é um aposto explicativo. Vem para acrescentar algum tipo de informação, de explicação acerca de Goiânia, que é o termo anterior. O que você vai fazer? Isolar esse aposto por vírgulas, tá? Raiza, mas é só o explicativo? Não, não é que é só o explicativo. Nós temos 4 tipos de aposto. Aposto explicativo, especificador, resumidor, né? Dentro das construções, eles têm o recapitulativo. Só que é o seguinte: o aposto que geralmente, né, na maioria das vezes, vai ser isolado por vírgula, é o aposto explicativo, ok? E além disso, você tem também para isolar o vocativo, que vocês mesmos me falaram. O que é um vocativo? Vocativo, gente, é uma expressão de chamamento. Inclusive, o vocativo ele é usado como uma marca de interlocução, né? A gente usa para chamar, para invocar. E aí, o que a gente usa nesse caso? A vírgula, tá? Pedro, saia daqui. E o que é interessante você analisar é o seguinte: o vocativo ele não tem uma posição original. Fala assim, o vocativo pode vir no início da oração, no meio da oração ou no final da oração. Não importa onde ele venha, o importante é você isolar por vírgula, né? Pedro, vírgula, saia daqui. Ou então, saia daqui, vírgula, Pedro. Ou então eu posso falar, saia, vírgula, Pedro, vírgula, daqui. O importante é você pensar, não importa a posição em que você coloca o vocativo, ele vai ser isolado por vírgula, tá? Terceiro caso, enumeração de mais de 2 elementos. Aí você vai ter o seguinte: o processo seletivo é composto por teste presencial, dinâmica de grupo e entrevista. Toda vez que você tem uma sequência enumerativa de mais de 2 elementos, você vai ter que utilizar a vírgula. Mas é importante lembrar que, quando você for citar o último elemento, você vai usar a conjunção aditiva e, certo? Aí você não usa a vírgula antes da conjunção aditiva e. Isso é um erro. Isso é um erro gramatical. Por exemplo, se você escrevesse isso na sua redação, né? O processo seletivo é composto por teste presencial, primeiro elemento enumerado,
dinâmica, segundo elemento enumerado, dinâmica de grupo, e terceiro elemento enumerado, entrevista. Tá vendo que você tem a conjunção aditiva aí aqui? Ela representa o quê? Que a sequência numerativa está sendo finalizada. Você não pode colocar uma vírgula aqui não, tá, gente? Não dá para colocar vírgula aqui antes. Se vocês fazem isso, não é uma coisa que vai passar, que o corretor vai deixar. Não, você vai perder nota. Porque o E, conjunção aditiva E, quando encerra a sequência numerativa, o que você tem que fazer? Não usa vírgula. Só usa vírgula entre os elementos enumerados. E outra, se forem mais de dois. Porque se fossem só dois, como é que ia ficar aqui a estrutura, né? Se fossem só dois. O processo seletivo é composto por teste presencial e dinâmica de grupo. Aí não tem necessidade de usar vírgula, tá? Quarto caso aqui, para marcar a supressão do verbo em uma oração. Esse aqui, vocês vão dar atenção agora. Para aí a vida e presta atenção no que eu vou falar agora. Momento crucial, importantíssimo. É comum que a gente faça elipse de verbo, né? A gente omita um verbo. Isso faz com que o texto seja mais objetivo, mais dinâmico, ou então você tem uma zeugma, né? Que consiste em omitir um termo que já foi citado. A grande questão é que se o termo omitido for um verbo, você tem que colocar uma vírgula onde aquele verbo foi omitido. Então, você tem, por exemplo, o seguinte: eu fiz bolo de chocolate, ele de laranja. O que acontece? Eu fiz bolo de chocolate. Eu vou aproveitar e falar do uso do ponto e vírgula aqui, né? A gente ainda vai falar do ponto e vírgula. Mas o que acontece? Eu tenho duas orações. Primeiro, eu fiz bolo de chocolate e a segunda, ele fez bolo de laranja. Vamos pegar esse pressuposto. São as duas orações que a gente tem. Se eu não coloco conectivo, ou seja, conjunção entre essas duas orações, o que eu vou fazer? Você tem a opção de colocar o ponto e vírgula, tá? Por que não a vírgula, professora? Poderia ser vírgula? Poderia, só que você já usou a vírgula aqui logo em seguida. Então, quando eu já estou falando uma regrinha do ponto e vírgula, tá? Se você usou vírgula demais na construção do seu texto, ou tem uma vírgula sequência, teria, né, no caso, uma vírgula sequencial a outra, o que é apropriado, o que seria mais adequado você fazer? Nessa ocasião, seria adequado você usar o ponto e vírgula, pela ausência da conjunção e pelo fato de você ter uma conjunção, uma vírgula logo em seguida, tá bom? Agora, qual é a justificativa para esta vírgulazinha aqui? Como eu disse para vocês, o verbo foi omitido. Então, onde o verbo for omitido, você coloca a vírgula. Você vai ter, eu fiz bolo de chocolate, ele fez bolo de laranja. Então, em vez de ter o verbo fez aqui, ele colocou o quê? A vírgula, tudo bem? Então, você tem a supressão do verbo na oração. Agora, conversa comigo. Vocês pensam nisso na hora de fazer redação? Me conta. Me fala aí na real. Conversem comigo. Vocês usam? Essa da vírgula que eu tô falando aqui do número 4. Vocês pensam nisso, que onde você omite o verbo, você tem que colocar a vírgula? Eu evito, né, professora? Já que eu não sei usar, eu só coloco assim, eu fiz bolo de chocolate e ele de laranja. Pronto, acabou. Só que tem que colocar a vírgula. Essa é a questão, entendeu, Júlia? Tipo, eu fiz um bolo de chocolate, tudo bem, você evitou o ponto e vírgula. Você viu que você evitou o ponto e vírgula, né? E ele de laranja. Só que, mesmo assim, você teria que colocar e ele, vírgula, de laranja. Aí eu consegui usar, mas esse ponto e vírgula dá. Eu consegui usar, né? Gente, deixa eu falar uma coisa. Vocês não têm noção do quanto vocês já perderam nota, não fazendo isso aqui, tá? Ou seja, não colocando vírgula onde o verbo foi omitido. Vocês vão olhar dentro dos meus olhos agora, por favor, tá? Olhem dentro dos meus olhos e me prometam, daqui para frente vocês vão prestar atenção nisso. Por que a gente omite verbo? A gente omite verbo para evitar repetição, igual eu falei nesse caso aqui. Por que você omitiu o verbo? Para não ficar repetindo o fiz, né? Eu fiz bolo de chocolate, ele fez bolo de laranja. Então, você omite para isso, tá? Mas,
você tem que ter noção. Omitir o verbo, coloca uma vírgulazinha lá. Vocês perdem nota por isso e nem percebem que perdem, tá? Posso continuar? Alguma pergunta, observação? Tá de boa? Será que a gente podia fazer mais exemplos desse quarto caso? Você fala desse... Você quer saber por causa do ponto e vírgula ou por causa da vírgula? Não, é por causa da vírgula também. Eu acho que eu posso ter uma dificuldade nesse quarto caso. Tá. Que eu vou falar isso no... A minha intenção, Júlia, só para você ter uma noção. Eu vou falar de ponto e vírgula, né? Também, claro. E aí a gente, semana que vem, vai fazer exercício de vírgula, tá? Mas eu vou dar mais um exemplo aqui. Deixa eu pensar numa situação. Deixa eu pensar... Já sei. Vou colocar no chat, tá, gente? Vamos lá, então. Me fala, porque aqui o ponto e vírgula foi pelo mesmo motivo, né? Eu não coloquei a conjunção, se eu não coloquei a conjunção, eu tenho duas orações, certo? E aí eu tenho uma vírgula logo em seguida, então é bom evitar você colocar vírgula novamente. Beleza. Eu quero saber o motivo dessa vírgula aqui. Por que ela está aqui? Ó, eu comprei um carro, ele e uma moto. Por que a vírgula está exatamente neste lugar? E aí, pessoas, considera a regra que eu acabei de... Isso, exatamente. Por causa do verbo comprar. Olha só, eu comprei uma moto, certo? Ou eu comprei um carro, desculpa. Ele, uma moto. O que acontece? Para eu não repetir o verbo comprar, o que foi feito? Eu comprei um carro, ele, vírgula, uma moto. Eu coloquei a vírgula aqui para mostrar que eu omiti o verbo comprar. Senão ficaria eu comprei um carro e ele comprou uma moto. Então, para omitir o verbo, o que eu tive que fazer? Ok, você pode omitir o verbo, não tem problema. Mas o que eu tive que colocar no lugar? Eu tive que colocar uma vírgula. Tudo bem? De boa, pessoal? Vou dar um outro exemplo para vocês. Olha aí. Ela deu presentes a todos os seus familiares. Ao namorado, apenas um beijo. Ó, ponto e vírgula de novo, pela ausência da conjunção. Bom, vocês vão acostumando aqui com esse uso do ponto e vírgula, né? Não foi colocada a conjunção. E aí você tem depois, ao namorado, apenas um beijo. Por que que existe essa vírgula aqui exatamente nesse lugar, gente? Qual é a justificativa para a vírgula neste lugar? Ocultou o verbo, beleza. Qual foi o verbo que foi omitido aí, gente? Qual foi o verbo ocultado aí? O deu, exatamente. Ó, ela deu presentes a todos os seus familiares. Ao namorado, deu apenas um beijo, né? Aí, no caso, para eu não ter que colocar o verbo de novo, para não repetir o verbo dar, o que aconteceu? Houve omissão do verbo, só que na hora que eu omiti o verbo, o que a gente fez? Colocou a vírgula, tá bom? Gente, deu para entender melhor? A Júlia tinha pedido mais exemplos.
Júlia, ficou melhor? Vocês também, os demais alunos, melhorou? Deu para vocês entenderem o porquê, a situação de uso? É muito importante essa regra, por isso que eu falei, se precisar upar do exemplo, 10 mil exemplos, se vocês quiserem. Mas é importante porque eu sei que vocês perdem nota na redação por causa disso e nem sabe que perde. Né? Eu acho que ninguém nunca para pensar, nossa, eu tirei o verbo daqui, tá, ele foi omitido. Então, tem que fazer o quê? Eu tenho que colocar a vírgula. Gente, o verbo pode ter sido citado ou não, não importa. Todos os exemplos que eu dei, o verbo já tinha sido citado, né? Porque é o mais comum. Mas se o verbo não tivesse sido citado, mesmo assim, se você omitiu, tinha que ter um verbo ali e você não colocou, tem que colocar a vírgula, tá bom? Alguma observação, gente? Pergunta? Tá de boa? Ok. Então, vou passar, gente. Já que vocês não falaram nada, bora continuar aqui. Quinto caso aqui de uso da vírgula, para separar orações que não apresentam conjunções. Beleza, qualquer coisa vocês me falam também, gente, não tem problema não. Qualquer coisa eu volto também, dou mais exemplo, tá? Galera, aula nunca é uma coisa fixa. Eu já falei para vocês isso em outras ocasiões. Eu estou aqui para atender vocês, para atender as necessidades de vocês. Então, o que vocês precisarem, se precisarem que eu volte algum exemplo, alguma coisa, é só pedir. Estou aqui para vocês, né? Então, tem que atender o que vocês precisam, tá? Quinto caso aqui, para separar orações que não apresentam conjunções. Ó, no exemplo anterior, vocês viram que para separar orações que não apresentam conjunções, você tem algumas opções, né? Uma delas é o ponto e vírgula. Só que além do ponto e vírgula, a vírgula também pode fazer isso. Eu vou explicar agora a situação, tá? Decidiu fazer um curso fora do país. Pesquisou, encontrou o mais adequado para a sua carreira, fez a prova de seleção, foi aprovado. Você tem uma sequência de orações aqui e nenhuma delas apresenta conjunção. Então, o que acontece? Para eu determinar, acho que algum aluno tinha até falado, professora, acho que foi a Júlia também, para delimitar as orações, a gente acaba usando a vírgula. Então, é para isso mesmo. Você quer delimitar as orações, você vai usando a vírgula. Então, para separar as orações que não apresentam conjunções, você vai usando a vírgula. Ó, decidiu fazer um curso fora do país, uma oração. Pesquisou, outra oração. Encontrou mais adequado, outra oração. Mais adequado para sua carreira, outra oração. Fez a prova de seleção, outra, foi aprovado, outra. Então, vocês têm esse tanto de oração, nenhuma foi introduzida por conjunção. Então, por isso, foram utilizadas as vírgulas em cada uma delas, tá? Nessa situação, a opção realmente melhor é a vírgula, porque você está tendo uma sequência de orações e nenhuma delas é introduzida pela conjunção, beleza? Sobre esse caso 5, algum comentário, alguma observação? Você tem, e é uma sequência de orações coordenadas, né? O que são orações coordenadas mesmo? São orações independentes, elas não dependem uma da outra, nem em relação ao sentido, nem em relação à estrutura, né? Então, por isso que foi possível estruturar o período desse jeito, né? Sem nenhum conectivo. Agora, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que é interessante, na dissertação argumentativa modelo Enem, produzir esse tipo de parágrafo aqui? O que vocês acham? Para o Enem lá, a redação modelo Enem que vocês produzem, é interessante? Não é? Por que não é interessante, gente? Porque você vai ter uma sequência de orações que tá, tudo bem, você tem a pontuação, você respeitou a norma padrão, você não está desrespeitando nenhuma norma. Só que essas orações estão muito desarticuladas, né? Você não tem conjunção. E aí você acaba sendo penalizado na parte de coesão textual, tá bom? Então evita fazer isso aqui no caso de uma dissertação argumentativa. Gente, todo recurso, ele vai ser útil em algum momento, mas não quer dizer que todo recurso é útil em toda situação, ou seja, útil em todo gênero, em toda estrutura, tá? Ó, sexto caso. Antes de conjunções como mas também, mas, porém, pois, embora, contudo, todavia, portanto, logo. Então, eu coloquei os exemplos das conjunções para ser mais direta logo e para ser útil para vocês, tá? Porque a minha preocupação sempre é fazer um negócio que seja útil também.
Só que aí, por exemplo, aqui a gente tem vários tipos de conjunção. O mas, o porém, por exemplo, são conjunções adversativas, vão estabelecer relação de oposição. O pois, ele pode ser explicativo, pode ser conclusivo, aí vai depender da posição dele em relação ao verbo da oração. Já falamos sobre isso também. O embora é concessivo, contudo é adversativo, todavia também é adversativo, portanto, logo. Então, se a gente fosse criar uma regra, né? Isso aí vai acontecer de um modo geral antes de algumas conjunções coordenativas e subordinativas, principalmente quais? Adversativas, conclusivas, explicativas das coordenadas, e das subordinadas vai acontecer principalmente no caso antes das concessivas, das causais, ok? Aí, para não ficar tão complicado, para você não ficar. Porque é o seguinte: se você ficar pensando na classificação da oração, não vai ser muito útil para você. Então, o que eu fiz? Eu já coloquei direto as conjunções, para ficar mais fácil você lembrar, tá? Não estou bem, mas irei à festa hoje. Você tem duas orações coordenadas. Não estou bem, segunda, mas irei à festa hoje. E aí o mas é a conjunção adversativa. Tem que colocar a vírgula antes dela. Antes de todas as adversativas, você vai ter que utilizar a vírgula. E como eu disse, coloquei as conjunções aqui direto para ficar mais fácil de você memorizar, tá bom? Passando aqui então. Antes de locuções adversativas como e sim e não. E não deve isolar essas expressões por vírgula, tá bom? Ó, ele não fez o que foi solicitado, e sim o que ele quis. Gente, é locução adversativa porque, se você for parar para pensar, esse sim, ele é equivalente à expressão mais sim. Ó, ele não fez o que foi solicitado, mas sim o que ele quis. Então, quando você tiver essas expressões, e sim e não, estabelecendo relação de oposição, por isso ela está sendo usada como adversativa, usa a vírgula antes. Não isola por vírgula, tá? Eu coloquei essa observação aqui, não se devem isolar essas expressões, porque eu já vi muito aluno escrevendo a expressão isolada, né? Vai lá e escreve. Ele não fez o que foi solicitado, vírgula, e sim, vírgula, o que ele quis. Não pode, tá? Essa expressão ela tem um caráter adversativo, ou seja, ela é uma expressão que estabelece relação de oposição, mas você não pode isolar por vírgula. Coloca a vírgula apenas antes, tá? Eu acho que quando vocês usam mais o mais sim do que sim. Mas eu coloquei aqui para vocês para servir como referência, tá? Caso 8. Antes do E, né? O E, ele é uma conjunção coordenativa aditiva. Tem que tomar cuidado por quê? Tem gente que tem uma mania de falar assim, não pode usar a vírgula antes do E. É meio errado isso. Por quê? Poder usar pode, mas há situações em que você pode utilizar e outras não. Primeiro, vamos lembrar da situação em que você não pode utilizar. Você não pode utilizar a conjunção aditiva vírgula, perdão, antes da conjunção aditiva E, se ela estiver encerrando a sequência numerativa. Lembra que eu tinha falado da sequência numerativa? A gente usa a vírgula, né, na sequência numerativa. Então, se eu pego e falo, fui à feira e comprei banana, maçã, melão e laranja. Aí, antes desse último E, é lógico que eu não posso colocar, porque na hora que eu falo e laranja, eu estou encerrando a minha sequência numerativa. Então, você não pode colocar a vírgula antes desse E. Quando que eu posso colocar, então, Raiz? Antes de E, quando as orações apresentarem sujeitos diferentes ou quando o E se repetir. Então, para você usar a vírgula antes do E, é se ele aparecer repetido, aí você vai ter uma figura de linguagem, inclusive, chamada polissíndeto, ou então, se você tiver orações com sujeitos diferentes. Fez-se o céu e a terra e o mar. Por que nesse caso foi utilizada a vírgula? Você repetiu. É o polissíndeto. O que seria o polissíndeto? O polissíndeto é uma figura de linguagem que consiste justamente na repetição de uma conjunção coordenativa, que no caso vai ser a conjunção aditiva. Se eu quisesse, eu poderia continuar aqui, fez-se o céu e a terra e o mar e o universo e as estrelas. O que acontecer? Se eu tivesse essa repetição do eu vou ter o polissíndeto, certo? Agora, olha o segundo exemplo, que é uma outra situação já. João escreveu uma carta e José arrumou a cama. Eu tenho duas orações coordenadas, são duas orações independentes. Inclusive, se eu quisesse aqui, eu poderia muito bem tirar a vírgula, tirar o E e colocar um ponto final.
Poderia fazer João escreveu uma carta, ponto, José arrumou a cama, ponto, né? Mas aí foi colocada a conjunção aditiva, e aí como é que faz? Essas orações, elas admitem aqui essas construções, porque elas apresentam sujeitos diferentes. Então, João escreveu uma carta. Quem escreveu uma carta? João. José arrumou a cama. Quem arrumou a cama? José. Vocês têm duas orações que apresentam dois sujeitos diferentes. Quando isso acontecer, você pode usar a vírgula antes do e sim, tá? Então, quando ele virar para você e falar, ó, não pode usar a vírgula antes do e, você vai falar mentiroso. Não, mentiroso também é muito ofensivo, né? Fala, não, não é verdade. Pode usar a vírgula antes do e em duas situações. Se esse e aparecer repetido, formando a figura, como eu disse, polissímbeto, ou então, se eu tiver a vírgula antes de um e, né, introduzindo uma oração, que vai ter um sujeito diferente da oração anterior, né? Você vai ter, no caso, uma conjunção aditiva ligando duas orações com sujeitos diferentes, tá? Ó, caso 9, fácil, fácil, fácil. Isso aqui eu não preciso nem explicar, vocês já sabem naturalmente. Oi, pode falar. Naquele caso 8 lá de João e José, aquela vírgula é obrigatória? Uhum. Pra saber. É obrigatória, tá? Nessa ocasião, você deve colocar a vírgula. Porque, como eu disse, você tem dois sujeitos com orações diferentes. Mas, tipo assim, se você escrever uma redação, né, e não colocar, por exemplo, muitas vezes o corretor deixa passar despercebido, mas não confie nisso, não. Ele talvez nem perceba, mas não confie nisso, não. O ideal é você colocar, tá bom? Alguma pergunta, gente? Eu não perguntei, né, se tinha pergunta. Olha só, deixa eu falar, deixa eu ver aqui. Ok? Por nada. Ó, esse caso 9, eu disse para vocês, é muito simples, né? Todo mundo já sabe isso aqui naturalmente. Para separar nas datas, o lugar, nos endereços, o número, né? Aí você tem Goiânia, 10 de julho de 2010. Aqui, ó, vírgula, você tem que usar nome de cidade. Isso aqui vocês sabem de cor, porque quando vocês eram crianças, a professora fazia o professor, né? Fazia sempre vocês fazerem o cabeçalho com o início da data e tal, então você sabe isso aqui naturalmente. Isso aqui é endereço, né? Rua das Flores, número 35. Aí, para separar essas informações, tem que usar a vírgula, tá? E o caso 10? O caso 10 eu tentei também especificar, igual lá nas conjunções, eu tentei também especificar as situações, ó. Para isolar expressões exemplificativas e conjunções como, além disso, por exemplo, isto é, ou seja, saber, aliás, ou melhor, ou antes, com efeito, a meu ver, por assim dizer, por outra. Entretanto, no entanto, por isso logo. Tentei colocar o máximo de expressão, tá? Isolar expressões exemplificativas e algumas conjunções. Aí vai depender da sua intenção. Se você quiser ressaltar essas expressões, você vai isolá-las por vírgula, né? As exemplificativas, elas vêm entre vírgulas, isso é fato. Aí você tem o meu namorado, ou melhor, o meu amigo não sabe o que diz. Quando eu coloco esse ou melhor, eu estou fazendo uma espécie de ressalva, né? Estou acrescentando informação acerca disso. Então, eu vou lá e coloco entre vírgulas. Como eu disse, eu coloco as expressões que eu acho que já fica mais rápido, mais direto para vocês. Gente, ó, deixa eu mostrar. Falta eu terminar isso aqui, só que o meu tempo está acabando entre vírgula, tá? Que não é muita coisa. Na próxima aula, então, eu vou encerrar isso com vocês, tá bom? Essa parte de pontuação. E aí eu quero fazer exercícios também. Daí eu vou trazer exercícios para vocês para a gente resolver, tá bom, galera? Beijos para vocês, lindezas. Muitíssimo obrigada. É um prazer sempre estar aqui com vocês. Qualquer coisa, se precisar de mim, chama lá na rede social também. Bom fim de semana e até semana que vem, galera. Valeu muito. Obrigada. Tchau, gente. Beijo.